Olá pessoal, bem-vindos para mais uma leitura de tarô do canal. E hoje a gente vai ter duas opções aqui de pedrinhas para você escolher. A nossa leitura hoje é sobre sabotagem, sobre autossabotagem. Você que está se sabotando na vida, que está de alguma forma impedindo a realização dos seus sonhos, está se impedindo de chegar onde você deseja. Vamos ver aqui com o tarô então o que você precisa fazer, onde você está se sabotando e como você pode melhorar essa questão. Para a primeira opção, então, eu tenho a pedra selenita, tá? Então veja se você se afiniza, tem afinidade com a selenita, ok? Essa pedra aqui transparente, quase transparente, né? Um branco meio translúcido. Selenita, primeira opção. Segunda opção, olho de tigre. I got the eye of the tiger. A gente tem aqui o olho de tigre, tá? Então, a segunda opção, veja se você se afiniza com o olho de tigre. Escolhe entre a primeira, a selenita, ou a segunda opção, o olho de tigre, e vamos começar a sua leitura de tarô. Vamos começar então a leitura para você que escolheu a selenita. Eu vou colocar ela aqui em cima onde ficam as cartas, tá? Então, a gente vai fazer a primeira leitura. A primeira carta é como você está se sabotando. Como você está se sabotando aí na sua jornada, na sua vida. O que está acontecendo? O que você está fazendo para se sabotar? Você que escolheu a selenita. Como é que você está se sabotando na vida nesse momento? Vamos entender aqui então o que o tarô traz para você como orientação. O Rei de Ouros, tá? Então você está se sabotando aqui com a energia do Rei de Ouros. Vamos tirar um complemento para você aqui. Opa, tá tudo caindo as cartinhas. Vamos ver então como você pode estar se sabotando aí. Você que escolheu a selenita. Sua primeira carta foi o Rei de Ouros. Vamos tirar um complemento para você. Mural. Seja a sua prioridade, tá? Então, como você está se sabotando, o Rei de Ouros mais a carta Mural. Agora, o que você pode fazer para mudar essa situação? Então, o que fazer para mudar essa situação? Vamos ver aqui o que o tarô traz para você. O que fazer para mudar essa situação? A Lua. A mensagem dela aqui veio: Take time for deep self-reflection is essential. Tirar um tempo para a reflexão profunda é essencial. Então, como você vai parar de se sabotar? A Lua. Vamos complementar então a sua leitura. Rainha Má, você merece açúcar, não sal, tá? Então aqui é como você vai deixar de se sabotar. Rainha Má, você merece açúcar e não sal. Então vamos lá. A primeira pergunta era como você está se sabotando. A gente tem então aqui o Rei de Ouros e a carta Mural. Essa cartinha do Rei de Ouro, do tarô Cozy Witch, ela fala o seguinte: o verdadeiro sucesso não é apenas sobre dinheiro, é também sobre felicidade. Então, a forma como você se sabota é que você está focando essencialmente no plano material e esquecendo de trabalhar as coisas nas quais você sente prazer. O Rei de... É o Rei de Copas? Não, é o Rei de Ouros, tô louca! O Rei de Ouros é um rei muito material, né? É um rei do elemento terra. Então ele fala sobre a materialidade, sobre aquilo que é concreto, sobre aquilo que a gente consegue pegar, sentir, né?
E aí, quando ele tá numa energia reversa, numa energia de bloqueio, ele vem falando às vezes desse nosso apego às coisas materiais de uma forma meio controladora, onde a gente não dá espaço pra gente vivenciar aquilo que nos dá prazer, sabe? Não é apenas sobre dinheiro, é sobre felicidade também. Então você se sabota muitas vezes focando excessivamente em como fazer dar certo algo material na sua vida. Em como fazer isso dar certo, e aí você esquece de que você é prioridade na sua vida, né? Essa carta mural, seja a sua prioridade. Então, quem é importante na sua vida? É você primeiro. O que você está sentindo com as suas ações? O que você faz que te traz essa sensação, às vezes, de cansaço, de peso, de cobrança excessiva em cima de si mesmo, em cima de si mesma? Então, a forma que você se sabota, por incrível que pareça, é a forma como você coloca energia nas suas construções, naquilo que você está fazendo fundação e base. Então, é uma energia de construção, de fundação, de base, de estrutura. Só que você coloca tanta energia nisso que às vezes você esquece de sentir prazer nessas coisas. Você faz por obrigação, porque eu tenho que alcançar esse patamar, eu tenho que chegar ali. E você esquece de se priorizar na jornada. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre felicidade também. Lembra da mensagem aqui da carta? Então a gente precisa saber equilibrar, dosar essa nossa materialidade também com os nossos prazeres, aquilo que nos faz bem, aquilo que vai também nos tirar dessa energia tão rígida, tão forte. O Rei de Ouros é uma carta excelente, gente, tá? Para dinheiro, para materialidade, para as coisas que vão chegando, é aquela liderança do plano material, do plano concreto, do elemento terra. Ela é uma carta excelente. Mas se você vibra muito nessa materialidade da vida, você torna o seu pensamento muito rígido, né? Você quer que as coisas sejam de uma só forma e você esquece de sentir prazer durante a sua jornada, de sentir felicidade. E é isso que pode estar fazendo você se auto-sabotar, você chegar onde você quer. É como se seu foco tivesse direcionado só para construir, 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 mas você esquece de ser, de estar presente ali realmente, tá? Então, essa é a forma como você pode estar se sabotando na sua vida, nos seus sonhos, naquilo que você quer realizar. E aí, como sair dessa energia? Olha que interessante, a gente tem a Lua, né? A Lua e a carta da Rainha Má. Você merece açúcar e não sal. Olha só que interessante. Para você sair desse fluxo de autossabotagem, né, de se sabotando, porque você está se sabotando, você precisa confiar mais na sua intuição. A Lua é uma carta que vem falar dos processos intuitivos. Ah, Angélica, mas também fala de ilusão. É, mas aqui a gente vai fazer uma reflexão profunda da sua intuição, daquilo que é sutil. Como você está vivendo uma energia muito do concreto, né, daquilo que é concreto, daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso pegar, né, você esquece de olhar para aquilo que é sutil, daquilo que é uma sutileza, daquilo que às vezes os olhos não veem. E para você parar de se sabotar, você vai ter que dar ouvidos um pouco mais para essa espiritualidade. Quando a gente está com o elemento terra muito ativado em excesso, e a gente esquece de ativar outros elementos, por exemplo, a Lua, ela vem falando pra gente, é uma carta de água, né, de emoções. Então ela vem falando da gente se conectar um pouco com o emocional. Quando a gente está muito no elemento terra, muito na materialidade, a gente deixa de ouvir o nosso lado espiritual, a gente quer muito seguir na vida prática. E a Lua vem trazendo essa necessidade de você ouvir mais a sua espiritualidade, ouvir mais a sua intuição dentro de você. É se tornar um pouco mais maleável, deixar a intuição falar com você. E aí você vai se sabotar menos, por incrível que pareça. Às vezes a gente acha que se sabotar menos é dar ouvido à razão. Nem sempre, porque às vezes o excesso de razão faz com que a gente anule a intuição. E aí na vida você vai recebendo sal, sal, sal ao invés de açúcar. Né? Você não consegue receber as coisas boas porque você está numa materialidade muito forte. Então você precisa se abrir mais para esse lado intuitivo, fazer reflexões. Né? Olha a mensagem dessa carta, ela é muito bonitinha. Tire um tempo para as reflexões profundas, porque isso é essencial. Então, é você refletir mais para onde você está levando a sua vida. Quais são as características que você está desenvolvendo que você gostaria de trabalhar um pouco melhor ou diminuir um pouco alguma que não está dando certo. Então essa é a grande questão. Você merece as coisas boas da vida, só que você precisa se alinhar mais com o seu processo intuitivo, ouvir mais aquilo que não é dito, sabe? Às vezes tem palavras que não são ditas, às vezes tem coisas que a gente vê, mas que ainda não foram construídas no plano material.
E como você está muito focado ou focado no material, você não consegue ver essas construções que ainda são imaginárias, invisíveis, estão no plano sutil. Só que elas podem trazer para você a realização daquilo que você busca. Então é muito interessante que você trabalhe essas energias que são completamente opostas para que você pare de se sabotar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da sua leitura, que ela te traga clareza aí para sua jornada. Caso você tenha gostado e quer agendar um atendimento de tarô para você, para sua energia, clica no link aqui embaixo na caixa de descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindo para sua leitura, você que escolheu a pedra Olho de Tigre. Então vamos entender aqui, né, por que você está se sabotando e o que você precisa fazer para melhorar essa situação na sua vida. Então, a gente vai começar aqui com as cartas de tarô, tá? Então, a primeira questão que a gente vai responder aqui é por que você está se sabotando nesse momento de vida? Quais são as ações que você tem tomado que estão te trazendo essa sensação de que você está se sabotando? Ou melhor, às vezes não é nem a sensação, é a sabotagem concreta acontecendo ali na sua vida. Então, tarô, para as pessoas que escolheram a pedra Olho de Tigre, por que elas estão se sabotando nesse momento de vida? O que está acontecendo? Qual é a energia que está envolvida nessa questão, nesse comportamento de autossabotagem para as pessoas que escolheram a pedra Olho de Tigre? Vamos ver então aqui. Vamos tirar uma carta. Ok. 10 de espadas, tá? Então, um dos motivos para você estar se sabotando aí é a carta do 10 de espadas. Vamos complementar a sua leitura com as cartas de oráculo do Acredite na Sua Própria Magia. Por que essas pessoas estão se sabotando? Qual o motivo delas estarem se sabotando? Respira fundo junto comigo. Estrelas. Você pode manifestar todos os seus desejos. Ai, ai, ai. Tem gente que não tá acreditando em si mesmo aí, hein? Tem uma leitura de tarô bonita aí no canal que vai falar sobre isso, hein? Não tá acreditando no seu potencial? Provavelmente não, né? Por isso que tá se sabotando. E o que fazer para mudar essa questão da autossabotagem na vida? O que essas pessoas podem fazer, tarô, para mudar essa questão, para mudar essa autossabotagem? O que essas pessoas que escolheram o Olho de Tigre podem fazer para mudar essa questão da autossabotagem na vida? Ok. Vamos lá. Respira fundo junto comigo. O pendurado, né? Aqui a gente tem a carta da bruxa paciente. Learn to get comfortable with sitting still whenever necessary. Aprenda a se sentir confortável, né? Mesmo quando você está tipo de ponta cabeça quando for necessário. Então essa é uma forma de você Qual que era a pergunta, gente? Fazer pra mudar, o que fazer pra mudar? Às vezes eu fico meio aérea, tá? Quando eu tô assim. Às vezes eu fico pensando na carta e aí a mensagem foge. Mas vamos complementar a sua leitura, tá? Você tem aqui o pendurado como forma de trabalhar essa questão da autossabotagem. Vamos lá, respira fundo. Confiança. A confiança vem com o tempo e com a prática, tá? Então vamos lá. Você que escolheu, é só uma curiosidade, tá? Eu acabei olhando pro fundo do deck, mas saiu aqui a Rainha de Copas também. Então seria importante trabalhar uma questão de emoção aqui também, tá? Só por curiosidade, que geralmente eu coloco o deck pra baixo, eu coloquei pra cima, nunca é por acaso, tá? Então eu vou deixar ela quietinha aqui pra gente conversar um pouquinho sobre ela também. Bom, então vamos lá, né? O que você está fazendo que está te sabotando? 10 de espadas, mais a carta estrelas. Possivelmente você que escolheu a pedra Olho de Tigre, aqui,
tem uma questão muito difícil em encerrar ciclos na sua vida, e ciclos que foram dolorosos, que te trouxeram até um aprendizado, mas você tem dificuldade de desapegar desses ciclos. Sabe aqueles comportamentos que a gente entende como ruins, que não estão dando resultado, não estão dando frutos, mas a gente mantém esses comportamentos na nossa vida, ou esses pensamentos? É isso que essa carta vem falar, tá? Chegou a hora de você liberar na sua vida aquilo que não tá funcionando, aquilo que não deu certo. A mensagem dela é assim, ó. Pessoas feridas e bruxas feridas machucam bruxas feridas. Então, assim, pessoas feridas machucam pessoas que também estão feridas, e bruxas feridas também machucam bruxas que estão feridas. Então, ninguém escapa, né? Até aquelas pessoas que estão ligadas à espiritualidade. Então, esse 10 de espadas vem falando que a gente, quando tá vivenciando a vida de uma forma em que a gente não consegue reconhecer os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias feridas, a gente não consegue avançar. E a gente vai continuar perpetuando esse comportamento, seja na nossa relação com os outros, ou seja na nossa relação com os nossos sonhos. Então é como se estamos feridos por dentro e não conseguimos finalizar esse ciclo, a gente continua ferindo, por exemplo, os nossos sonhos, a busca dos nossos objetivos. Por quê? Porque a gente não consegue finalizar ciclos que já foram terminados, que já foram finalizados. O 10 de espada, gente, é o 10, então ele também já tá finalizando. E ele tá finalizando de uma forma dolorida, que é o espadas, né? É uma forma que a gente precisa finalizar aquilo que já não tá funcionando, não deu certo. É hora de seguir em frente, né? Para novas oportunidades na vida, para fazer coisas novas. Então é hora de você finalizar. Por que você se sabota? Porque você vem trazendo na sua mente pensamentos sabotadores e você não os finaliza. Comportamentos sabotadores, e você utiliza essas suas feridas internas para continuar perpetuando isso na sua jornada. E isso faz com que você não acredite nos seus sonhos, né? A gente tem a carta das estrelas aqui. Você está oposta a essa energia. Você precisa acreditar mais nos seus sonhos, acreditar mais em você. Primeiro, trabalhando padrões de comportamentos que você sabe que são negativos, que você já identificou, porque se você tá aqui nesse canal, possivelmente você é uma pessoa que tá fazendo aí trabalho interno, você tá se conhecendo, né? Então você sabe que existem comportamentos seus, padrões de comportamento, que você precisa dar um freio para que a sua vida ande de uma forma mais positiva. E para isso você vai ter que frear esses comportamentos, esses pensamentos, e também confiar mais na sua jornada, confiar mais na sua capacidade. Você se sabota porque você não confia. Às vezes, você teve uma experiência negativa lá no passado, que você não finalizou mentalmente. E aí, quando vem uma oportunidade, você não confia nos seus sonhos, naquilo que você vai realizar daqui pra frente, na oportunidade. Por quê? Porque você tá preso num ciclo do passado, em algo que você não tá conseguindo finalizar. Então é hora de finalizar isso, para você parar de se auto-sabotar, tá? Então você tá se sabotando por essa questão. E aí, o que fazer? Mudar a forma como você enxerga a vida. A gente tem aqui o pendurado, a bruxa paciente, e às vezes a gente tem que ficar de cabeça para baixo, literalmente, olhando a vida de uma outra forma, né, de um outro contexto. A gente precisa olhar para aquela situação que a gente está querendo vivenciar e olhar para ela com outro ponto de vista. Ok, isso aqui não está dando certo, mas o que não está dando certo aqui? Como eu estou olhando para essa situação e eu não estou conseguindo resolver? Qual é a minha postura diante dessa questão da minha vida, que não tá indo pra frente, que eu tô sentindo que eu tô me sabotando? É olhar com outra perspectiva, com outro olhar. Você vem olhando com um olhar de mágoa mesmo, de ferida, de coisas que aconteceram lá no passado que você não finalizou, que te trouxeram uma dor. Só que você precisa olhar para os seus sonhos, para os seus objetivos, de uma outra forma a partir de agora, né? E às vezes, quando a gente vira de ponta cabeça, a gente consegue enxergar um outro desenho da vida. Uma outra forma, né, se mostra pra gente. E isso também tem que ser feito através da confiança, que vem com o tempo e com a prática. Ah, Angélica, então se eu só ficar assim, na frente do espelho, eu sou confiante, eu sou confiante, eu sou confiante, vai adiantar? Vai em partes. Você precisa vivenciar essa confiança. Então, se você declarar que você é confiante, já vai te ajudar. Só que você precisa vivenciar isso com o tempo e prática. São pequenas ações que vão trazendo confiança pra gente. Quando a gente tem uma palestrante aqui no YouTube, que eu gosto muito, eu já falei sobre ela aqui no canal várias vezes, que é a Gabi Bernstein, e ela fala muito sobre, às vezes, as coisas não darem certo na nossa vida e a gente entender que aquilo ali não é uma rejeição, é uma proteção. E aí a gente adquire confiança
quando a gente pensa nisso. Então, por exemplo, algo deu errado na minha vida, eu fui rejeitada por alguém ou por algum sonho que deu errado, né? Uma vaga de emprego ou um relacionamento. Quando eu entendo que aquele padrão, eu começo a enxergar ele com uma outra perspectiva, que não foi uma rejeição, mas sim uma proteção divina, eu começo a adquirir confiança, porque eu dou para aquele acontecimento uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar a vida. E é isso que vai fortalecer a minha confiança, com tempo e com prática. É tempo e prática, não é de uma hora para outra. Então, como eu posso fortalecer a minha confiança? O que eu, Angélica, faço? Afirmações positivas, eu faço porque eu acho que são essenciais e excelentes. Eu olho para o meu dia a dia, eu faço terapia, eu leio tarô, né, para mim também. Eu entendo os meus padrões, então eu vou adquirindo confiança conforme eu vou aprendendo sobre mim mesma e sobre a vida também. E quando eu pego a experiência dos outros, um aprendizado dos outros e aplico na minha jornada. Então, por exemplo, essa de rejeição e proteção me ajudou muito a lidar com rejeições, que muitas vezes eu enxergava de uma forma, de um ponto de vista só. Ah, eu sou ruim. Ah, não gostam de mim. Ah, eu fiz errado. Ah, eu devo ser feia. Não, isso é proteção. Não deu certo porque não era pra mim. É um novo ponto de vista que fortalece a confiança, com o tempo e com a prática. E é assim que você vai se livrar da autossabotagem, tá bom? Mudando a sua visão de vida, a forma como você enxerga o mundo e investindo na sua confiança, fazendo práticas que vão te trazer essa confiança. Lembrando sempre que é tempo e prática, não é de uma hora para outra, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado da sua leitura de tarô de hoje, que você possa aplicar, né, os conselhos que o tarô trouxe para sua vida, para sua jornada. E caso você queira uma leitura de tarô para o seu contexto de vida, para suas questões específicas, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição e marca um atendimento de tarô comigo, que vai ser um prazer para mim esclarecer aí a sua jornada, esclarecer as questões que a sua alma já sabe, mas às vezes o coração fica meio assim, né, em dúvida. O tarô traz as respostas que você procura. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.